pastor, isso, aquilo, aquilo outro. Meu irmão, tá ruim. Você está achando que tal departamento da igreja tá ruim? Vai você ir lá e faz. Faça bem você. Procura ajudar, mas o meu líder, a visão dele é curta, é pequena. Mano, vai lá ser um braço pro cara. Porque ficar daqui apontando o erro dos outros e não caminhar ali para dar uma força, meu irmão, a gente tem que viver de ajuda mútua. Porque sozinho ninguém faz nada. Não adianta centralizar uma pessoa só. Nem o sucesso, nem a culpa. O que dá certo não é em função de uma pessoa, o que dá errado também não é culpa de uma pessoa só. Aqui é um coletivo. Na nossa vida é um coletivo. Eu estou dando apenas um exemplo com relação à igreja. No trabalho, na família, a mesma coisa. Ah, mas meu marido, meus filhos, a minha mãe é uma chata. Meu irmão, não é possível que a pessoa, um familiar que a gente convive, não é possível que a gente viva com uma pessoa que só tenha defeito. Alguma qualidade vai ter ali. E você não é perfeito. Você também tem seus defeitos, eu também tenho meus defeitos. Então, assim, o entendimento que eu quero que a gente tenha hoje é pensar o que está escrito aqui. É pensar naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é agradável, naquilo que vai trazer bons frutos. Não canalizar a minha energia mental naquilo que já está errado. Porque o que já está errado, meu irmão, precisa ser consertado. Não precisa ser alimentado. O que está dando errado não precisa ser alimentado. O que está dando errado a gente tem que procurar consertar. E o nosso Deus que a gente serve é o Deus que traz conserto. É o Deus que restaura. Porque é o seguinte, a gente ouve falar do evangelho que restaura as vidas, não restaura? Eu venho aqui todo domingo, eu leio essa Bíblia todo dia, porque eu acredito que essa palavra é viva. Eu acredito que ela é eficaz. E eu vejo aqui dentro dela que ela tem restauração para o perdido. Que ela tem transformação para aquele que está seguindo um caminho errado. E, meu irmão, não vamos se enganar. Não é todo mundo só porque está aqui dentro que a gente está santo e está tudo certo, não. Pelo contrário. Muitas vezes nós que estamos aqui dentro estamos totalmente quebrado, destruído, longe de Deus, e a gente precisa de renovo, de restauração. Porque a nossa vida cristã é uma vida de sucesso na presença de Deus, da presença do Espírito Santo, de renovo, mas também é uma vida de quando a gente cai, a gente tem um Deus ali que está pronto para nos levantar. Depende da gente. Se arrepender dos nossos maus caminhos, aquilo que a gente está fazendo de errado, se levantar em Deus e procurar uma recuperação. Porque Deus está sempre pronto, e todo poder está na mão dele. Ele é poderoso para restaurar a nossa vida. O nosso Deus é poderoso para se a gente se arrepender dos nossos pecados, ele nos dá força para vencer o pecado. O nosso Deus é poderoso porque se a nossa vida profissional tá ruim, porque a gente faltou em alguma coisa, porque a gente foi negligente em algum momento da nossa vida, ele tá pronto ali para dar força, para abrir caminho, para abrir as portas, para colocar a pessoa certa na hora certa para abençoar a nossa vida. Se a gente se propor a ter uma mudança de pensamento, uma mudança de foco, uma mudança de atitude e começar a andar da maneira correta. O que a gente não pode é focar, o que a gente não deve fazer, né? Poder, cada um faz o que quer, mas assim, o que a gente não deve fazer, inclusive dentro da palavra de Deus a gente observa isso, é ficar prostrado no erro. Pecado. Vou pegar aqui um exemplo de pecado. Ah, eu pequei, eu tô pecando, a coisa tá ruim. Meu irmão, a Bíblia fala que tem um cara chamado Davi, que além dele pegar a mulher do outro, ele assassinou o cara e agiu como se nada. Continuou lá, rei pleno. Um dia veio um profeta lá, chegou para ele e falou: amigão, vem cá, uma historinha assim, assim, assado. Tem um fulano aí que tem uma fazenda e tal, ele tem um monte de gado, um monte de ovelha. Ele pegou lá do coitadinho que tinha uma. O que a gente faz com esse cara aí? Ah, não. Pega ele. Sem misericórdia. O profeta vira para ele e fala: então, esse cara aí que eu tô falando é você. Davi, meu irmão, ele tinha algumas opções. Ele podia negligenciar a voz do profeta. Ele era rei, ele estava como rei. Saul não negligenciou a voz de Deus? Samuel falou com Saul. Ele negligenciou. Davi, ele podia ter metido louco também em seguida e falou: vamos ver o que vai acontecer, mano. Ô, profeta, manda matar esse profeta aí, que ele também tá vindo aqui me encher o saco, e eu vou resolver o problema aqui, já matei um, mato mais um. Não. Ele também poderia ter tentado enrolar Deus. Não, ele se prostrou. Ele reconheceu o pecado. Tudo bem, teve que alguém lá, mas ele ouviu a voz de Deus dando uma chamadinha nele, e ele mudou, ele pediu perdão, ele se arrependeu. Crime hediondo, ele se arrependeu. Deus perdoou ele. O nosso Deus, ele é poderoso o suficiente para perdoar a gente dos nossos pecados. E a gente precisa crer em Deus o suficientemente também para saber que se ele perdoa os nossos pecados, eu também tenho que me perdoar. Porque às vezes Deus já perdoa a gente, nem do nosso pecado ele se lembra. E a gente está lá, se martirizando, que eu sou coitadinho. Não, Deus já perdoou. Segue em frente. Muda o posicionamento, muda o direcionamento, muda a atitude e segue em frente. Porque o nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. Porque o nosso Deus é um Deus de um amanhã melhor pra gente. E, inclusive, dentro do erro, do pecado, a gente tem a possibilidade do perdão. E o perdão de Deus é um perdão que restaura. É um perdão que não deixa a gente da forma com que a gente está. Esse é um ponto, pecado. Um outro ponto que eu posso também pontuar aqui de um exemplo onde a gente tem que ter uma perspectiva positiva da situação. Vou até aproveitar que foi falar de Josué. O povo descendência de Abraão estava lá, cativo no Egito, escravo, né? 400 anos? 400 anos, né? Os caras 400 anos lá, de escravidão.
descendência de Abraão. José governou o Egito pela inteligência dele. Os caras tiveram ali montaram uma potência no período ali. E aí, Deus levanta um cara chamado Moisés e fala: Moisés, é o seguinte, amigão, você vai libertar meu povo. Cansei, chega disso aí. Meus irmãos, a geração que saiu do Egito, quantos entraram na Terra Prometida? Josué e Caleb. O resto não entrou por quê? Porque não tinha promessa? Vocês acham, lendo a história, era porque eles não tinham, porque a promessa era para eles. Deus levantou Moisés para aquela geração, para aquele povo. Um trajeto de 40 dias virou 40 anos. Uma geração se perdeu ali. Sabe por quê? Por causa da murmuração. Porque não se esqueceram do Egito, porque nas primeiras dificuldades que tinham, eles se lembravam do alho e da cebola que tinha lá. Pelo menos a gente comia alho e cebola. E Deus tinha uma promessa para eles de terra que manava leite e mel. Às vezes Deus coloca pra gente o melhor, a nossa promessa é o melhor, tá aqui, ó. Mas a gente não esquece do passado. Um apego no passado que, pelo amor de Deus, o nosso Deus é um Deus de futuro. O passado já foi. O meu passado não precisa mais da minha energia. O que precisa da minha energia, da minha força de trabalho, do meu empenho de fé, de confiança, de caminhar, é o meu futuro. E o meu futuro eu vou conquistar trabalhando hoje. Simplesmente entraram dois. Mas os dois que entraram foram os dois que o quê? Confiaram na promessa. Foram os dois que o quê? Caminharam para a promessa. Não, calma aí, tem uma promessa ali, mano. Deus falou com Moisés. Se Deus falou que a gente vai entrar numa terra que vai ter leite e mel, a gente vai entrar nessa terra. Sair do Egito, tô no deserto, não tem problema. Viveram coisas extraordinárias. Como eu sempre falo, e eu realmente, quando eu penso nisso, eu acho algo extraordinário. Os caras no deserto é o seguinte, mano. De dia, onde o sol queima, nuvem. À noite, quando o frio aperta, coluna de fogo. Não tem comida? Tem o maná. E não guarda o maná não, porque amanhã vai ter de novo. Vocês vão viver de fé em fé, até chegar onde eu tô te prometendo. E aí é o seguinte, esse povo que viu essas coisas, não entrou, por causa do apego no passado, por causa da murmuração, da reclamação. E meu irmão, quando a gente tá reclamando, a gente não tá pensando no que é bom. Quando a gente tá reclamando, a gente não tá pensando naquilo que é justo, naquilo que é honesto, muitas vezes naquilo que é verdadeiro. A gente tá com a nossa mente focando sempre no pior. Então, renovação do entendimento, renovação da nossa mente. E o ânimo que eu creio que a gente tem que buscar, porque é uma coisa que a gente tem que buscar, não é fácil falar. Eu tô aqui falando, mas eu sei que é difícil. Eu sei que não é algo fácil. Inclusive, essa pregação sai muito pra mim, porque muitas vezes eu sou tendencioso a ser um cara pessimista. Em algumas coisas eu às vezes acho que isso aqui não vou muito a fundo, porque eu acho que não vai. Mas não, a gente tem que ter fé. Se é algo bom, se é algo positivo, vai fundo, porque vai dar certo. A gente tem que fazer. O que a gente não pode ficar é com a dúvida. Talvez se eu tivesse agido de tal forma, feito de alguma maneira diferente, podia. A gente não pode morrer com essa dúvida. A gente não pode deixar o tempo passar e ficar com essa dúvida. A gente tem que fazer tudo que está no nosso máximo, dentro das nossas possibilidades. E aquilo que as nossas mãos não podem fazer, a gente tem um Deus que faz por nós. Mas a gente precisa acreditar nisso, de verdade. Acreditar no que a palavra de Deus diz. Caminhar para o que essa palavra diz. Um outro problema aqui que eu quero falar nessa noite, e é um problema do nosso tempo, ansiedade. Vivemos numa geração que está acostumado com tudo muito rápido, num clique. Às vezes eu tô lá em casa, eu ainda assisto televisão de vez em quando, né? Então, quando eu vejo um joguinho, não vamos falar em jogo que eu tô meio chateado com o que aconteceu ontem. Mas às vezes lá quando a TV demora pra pegar lá o sinal, vir e tal, eu fico nervoso, eu fico bravo. O jogo tá rolando aqui, o Palmeirão tá jogando, essa TV tá demorando pra entrar aqui no negócio, a internet não tá muito bacana. A gente é ansioso. Vocês que são traíra, pega o Uber demora, fica ansioso, o Uber não chega. Eu tô ansioso, eu tô nervoso, não chega, eu tô com pressa, a gente tá assim com pressa. E aqui na palavra de Deus eu vejo o apóstolo Paulo sendo bem claro: não andeis ansiosos por motivo algum. Às vezes a conta no banco lá tá negativa, mano. O negócio tá, né? O irmão Constantino, tá no vermelho, o bicho tá pegando, o cheque especial tá comendo tudo. O salário vai cair dia 5, mas o juros já é maior do que vai cair, a gente fica nervoso, ansioso. Meu irmão, analisa. Se o juros tá comendo porque o seu irmão é meio gastão, vamos ser ligeiros, vamos economizar, né? Vamos ter consciência financeira. Mas se é por algum motivo que foge da nossa alçada, é uma dificuldade, a gente serve um Deus que é de provisão. A gente serve um Deus que é de provisão. Meu irmão, passamos por uma pandemia. Eu perdi minha possibilidade de trampo. Fala aí, John, quantas conversas a gente não teve? 2 anos depois. Meu irmão, se eu soubesse que em 2022 eu ia ter o ano que eu tive, em 2020 eu não tinha nem trocado aquelas ideias com você, ela tá tranquilinho. Não ia ter ficado, meu amigo, eu não pude prever aquilo que Deus fez na minha vida. E o pior de tudo, a minha fé foi tão pequena que eu, teve que Deus me dar alguns sinais para eu ver que Ele realmente ia fazer coisas extraordinárias. E Deus faz coisas extraordinárias. Então, se a coisa tá ruim, não pensa que amanhã vai estar pior. Tenha bom ânimo, o amanhã é melhor. Queria eu saber como o ano de 2022 que eu ia ter, o que Deus ia proporcionar para mim.
eu não ia ter ficado desesperado. A minha pressão ia ter ficado um pouquinho mais dentro do equilíbrio ali em 2020. Que eu fiquei um pouco nervoso, eu fiquei um pouco ansioso. Mas a palavra de Deus, ela nos direciona, ela nos orienta. Não andeis ansiosos por motivo algum. Fica tranquilo, aquilo que está no nosso controle, a gente tem que se preocupar e procurar fazer o melhor que a gente pode. Mas aquilo que foge do controle das nossas mãos, a gente tem que entregar para Deus, mano. E realmente é entregar mesmo, não é entregar e... Calma aí, Deus, eu vou entregar, mas deixa eu ajudar você aqui na condução. Não, entrega, mano. Entrega para Deus, mano. Porque o melhor Ele vai fazer. A gente tem frases na Bíblia que são de impulsionamento mesmo, porque assim, quando a gente ouve do profeta, ele falando que Deus diz para ele que os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Aquilo que eu tenho preparado para você, nem um olho viu, nem ouvido ouviu. Não subiu nem desceu no coração de homem algum. Porque o que Deus tem para o povo dele é o melhor. E eu posso falar isso das coisas materiais aqui na terra e muito mais do reino dos céus, que está diante de nós, que está pronto para chegar, que breve voltará ao Senhor. Quanto mais desse reino, quanto mais dessas coisas. Então assim, o que vai separar a gente desse amor e dessa promessa? Uma tristeza? Uma depressão? Um desânimo? Uma palavra negativa de alguma pessoa que está sendo usada por Satanás? Um olhar negativo que a gente tem da vida? Eu estou fazendo um paralelo aqui, mas eu quero completar dizendo nada dessas coisas tem a capacidade de nos separar do amor e da promessa que Deus tem para nós em Cristo Jesus, mano. Então a gente tem que focar no poder de Deus. A gente tem que ter bom ânimo. É o tal do load em 2023. É load que fala? É isso aí mesmo? É o tal do load em 2023 aí, mano. Carregando. Carrega suas energias, mano. Tá ruim em casa? Bota o joelho no chão, mano. Muda a atitude. Busca em Deus uma restauração. Ele tem restauração, velho. Tá ruim no trampo, a grana tá curta. Procura fazer um corre maior, mano. Dá uma guinada aí, vai buscar, vai atrás. Sei lá, inventa alguma coisa, peça a Deus ideias. Porque o Senhor, o nosso Deus que a gente serve, que a gente acredita nele, Ele é o Deus que abençoa o trabalho das nossas mãos, mano. A gente tem que pensar positivo, mano. Procurar dentro de nós, buscar ânimo. Por mais que o cenário tá difícil, por mais que está complicado, bom ânimo. A gente serve a um Jesus, a gente crê num Jesus que venceu o mundo, mano. Então não vai ser essas nossas batalhas interiores, esses problemas que vai afetar a gente. Mas isso é importante a gente entender que vem de dentro. A palavra de Deus aqui quando fala do pensamento, é o pensamento que vem de dentro. Aquilo que a gente focar no nosso pensamento é o que vai impulsionar o nosso corpo. Posso pegar um outro exemplo aqui que eu gosto muito de Provérbios, e é assim, Provérbios 18, no versículo 14 diz: a alma bem disposta sustenta o ser humano durante a sua doença, mas o espírito deprimido, quem pode suportar? Nesse mesmo capítulo de Provérbios, no versículo 20, do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das suas palavras. Versículo 21. A língua tem o poder sobre vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Uma outra coisa importante aqui. Primeiro, nosso espírito. Mais uma vez, bom ânimo. Porque no momento difícil, se a gente dá alimento para a depressão, para a tristeza, a pergunta é bem clara. Quem pode suportar? Quando o diagnóstico é de morte. Se tu se entrega, meu irmão, como é que tu vai? Só que a gente tem diante de nós, por isso que eu falo, o povo de Deus é um povo que pode ter esperança, porque a gente tem diante de nós uma palavra de um Deus vivo e eficaz que cura. Falar uma coisa que vocês estão acostumados a ouvir. A gente serve os médicos dos médicos. A medicina não dá mais jeito. A matemática financeira não tem mais como puxar uma vírgula para cá, um sinalzinho para lá. A gente serve a um Deus que muda diagnósticos. A gente serve a um Deus que, por mais que o exercício de futurologia aponta para algo negativo, ele pode fazer de um cenário que está apontando para algo negativo, algo totalmente extraordinário para mim e para a tua vida. Tenha bom ânimo. Se anime em Deus. Confia nele. Um outro ponto que eu quero falar aqui é a questão das palavras. Porque, meu irmão, a palavra tem poder, certo? Vocês creem nisso? Que as palavras têm poder? E aqui está dizendo que a palavra tem poder sobre vida e morte. Meu irmão. Poder sobre vida e morte. Mas minha empresa tá ruim. Essa empresa é uma porcaria. Esses funcionários não valem nada. Mas meu pai é um déspota. Não presta esse velho. Mas a minha mulher é uma ingrata. Meu irmão, se a gente continuar profetizando, usando o poder que a gente tem nas palavras, para trazer coisa negativa para o nosso trampo, para a nossa saúde, para a nossa família, para as pessoas que a gente tem à nossa volta, a gente vai estar gerando morte. Só que é o seguinte, a gente serve um Deus que nos impulsiona para gerar palavras de vida. A gente serve a um Deus que traz para nós a possibilidade, a promessa de vida plena e abundante na presença dele. Então eu quero trazer nessa noite uma consciência da gente profetizar coisas boas, mano. Tá ruim no trampo?
Profetiza coisa boa lá, meu. Alguma coisa aconteceu. Vai vir um cliente de Marte para ajudar. Deus vai mandar um funcionário que a gente nunca imaginou que ia vir. O cara vai vir com umas ideias diferentes. A coisa vai ser transformada. Tua palavra tem poder sobre vida e morte. Isso é a palavra de Deus, mano. Não estou inventando nada aqui. Eu só estou lendo o que a Bíblia está dizendo e estou falando obviedades. Obviedades da palavra de Deus. Não estou inventando nada. Não estou trazendo nada mirabolante. Não preparei esboço, preparei nada. Falei, vou pegar uns versículos e vou trazer coisa aqui da palavra de Deus. E quero que isso gere bom ânimo, esperança pra gente. Não quero ser cansativo, já quero caminhar pro final e quero trazer mais um exemplo. Eu não sei se eu li errado a Bíblia. Pode ser que algumas coisas a gente erre. Mas quando eu olho para a história do povo de Israel, eu muitas vezes vejo algumas histórias que eu gosto de comparar como se Israel fosse uma pessoa. Não somente um povo. Tem coisa que é um povo e tem coisa que eu olho como se fosse uma pessoa. Por exemplo, agora que eu vou falar. Lamentações, capítulo 3. Livro de Lamentações, capítulo de número 3. O contexto aqui desse capítulo, que eu já estou caminhando para o final, é do povo de Israel sofrendo no exílio babilônico. O tempo já saímos do Egito, agora estamos na Babilônia. 585 anos aproximadamente antes de Cristo. O povo está cativo, Jerusalém foi destruída. Eles foram levados para a Babilônia cativos. Filhos viram seus pais serem mortos. Os homens estavam vendo as suas mulheres sendo abusadas. As crianças estavam sendo levadas para trabalhar de forma árdua. Israel estava destruída. Nabucodonosor estava com mão pesada sobre o povo de Deus, inclusive com aval de Deus para isso, porque eles tinham pecado, porque eles tinham se esquecido de Deus. Mas dentro desse caos causado pelo pecado do povo de Israel, havia ali um homem chamado Jeremias, profeta. E esse profeta fala a seguinte frase aqui. No versículo... Eu vou até ler o 19. Não, eu vou ler o 18, que é melhor ainda. Por esse motivo eu exclamo, a minha força e a alegria se esgotaram, como também tudo quanto esperava do Senhor. Recordo-me da minha aflição, do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar, por causa de tudo que tinha acontecido, tudo que ele viu o povo ali passar, tudo que ele estava vendo, aquele coletivo ali do povo de Israel tá passando, a desgraça que estava acontecendo ali naquele período. Mas aqui, meu irmão, veio uma das coisas mais lindas, uma das paradas mais lindas que eu li na Bíblia. Ele toma uma decisão. E essa decisão que ele toma aqui para frente, que eu vou ler, ela está muito ligada com o que eu li do que o apóstolo Paulo fala em Filipenses. Pensa naquilo que é bom, naquilo que é correto, naquilo que faz bem. Ele começa a dizer, aí ele ainda termina. Lembro-me bem de tudo isso e a minha alma se desfalece dentro de mim. A depressão tinha tomado conta de Jeremias. Um cara que fala um negócio desse está deprimido, não está deprimido? Está deprimido. Aí mesmo dentro da depressão, mesmo dentro da maior tristeza que o cara está vivendo ali, ele resolve dizer os seguintes versículos, né? Lamentações é um livro poético, então ele começa a escrever os seguintes versos. Contudo, eu quero me lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Ela se renova plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele eu deposito toda a minha confiança e esperança. Eis que o Senhor é bom, misericordioso para todos aqueles que esperam confiantes e para aqueles que os buscam. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro e salvação que vem de Deus. Você viu as palavras que ele usou aqui? Ele fala de paz. Em meio ao caos, em meio à tragédia, ele estava deprimido, mas ele fala que ele vai buscar a paz de Deus. E a única paz que está aqui, que pode alcançar o cara nesse contexto, é a paz que excede o entendimento. Os meus filhos estão sendo escravizados. As minhas mulheres estão sendo desrespeitadas e abusadas. Os meus irmãos foram mortos, decapitados. O meu povo está sendo humilhado diante de um povo escarnecedor. No meio desse processo, no meio dessa realidade, eu escolho ter paz. Eu escolho trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. Você acha que ele lembrou do quê, meu irmão? Ele lembrou do Deus que tinha feito coisas grandiosas com os antepassados dele. Ele acreditou num Deus que tem uma promessa para Israel como um povo. E aí, meus irmãos, a gente é co-herdeiro de Cristo na promessa de ser herdeiro do reino dos céus, mano. As aflições desse tempo presente não pode ser comparar com a glória que vai ser revelada para nós, mano. Só que é o seguinte, além de um futuro espetacular com Cristo, quando todas as coisas forem restabelecidas, a gente tem aqui na terra que viver uma vida plena e abundante na presença de Deus. Por mais que as dificuldades parece que tomam conta do cenário, do ambiente, a gente tem que ter a nossa fé convicta em Deus. E quando eu falo ter, é uma busca interior que a gente tem que buscar. Não é apenas uma palavra solta, não. A gente tem que buscar, tem que se esforçar.
demanda esforço da nossa parte. Meus irmãos, nós servimos a um Deus que nos dá a possibilidade de ter esperança. A nossa esperança, ela tem nome, Jesus. A nossa esperança, ela não é morta, ela é viva. A nossa esperança, ela, por mais que o cenário esteja negativo, mas ela é uma esperança que ela traz paz pra gente. E ela é uma esperança que tem que impulsionar a gente, que tem que ser um combustível para que a gente mude o contexto da realidade que a gente está vivendo. E como eu li aqui, como eu acredito que a gente tem poder de palavra de vida e morte, eu quero profetizar essa noite sobre a tua vida a palavra de vida. Eu quero profetizar sobre você restauração. Eu quero profetizar que a tua casa vai ser uma casa onde você vai ver a restauração de Deus e você vai poder falar que eu e minha casa servimos ao Senhor. Não só da boca para fora, mas sim com atitudes, mas sim com o caminhar. Porque o querer e o efetuar é de Deus. Porque quem dá força e quem impulsiona o homem é Ele. Porque o Espírito Santo de Deus já foi derramado sobre nós. Atos 2 diz isso. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Eu quero profetizar mudança sobre as nossas vidas. Eu quero profetizar mudança sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa mente. Metanoia que vem de Deus. Eu quero profetizar sobre este lugar mudança de pensamento sobre as pessoas que servem aqui neste lugar. Eu quero profetizar sobre a nossa comunidade aqui, um impulsionamento geral para um caminho diferente, para fazer aquilo que a palavra de Deus aponta como obra de Deus. Que a gente que a gente ultrapasse as nossas barreiras, que a gente possa se expandir, que eu, por exemplo, possa vencer a minha timidez, que eu possa ultrapassar, às vezes, um pensamento tacanho, pequeno que eu tenho sobre as coisas, e eu vou me superar em Cristo Jesus. Que você possa superar as suas limitações também, e que eu quero profetizar que você vai superar. E carregando o tal do load em 2023, vai trazer sobre a tua vida um vento impetuoso do Espírito Santo, e a realidade que está ruim, ela vai ser transformada em algo bom. Que a gente possa se colocar de pé. Eu quero profetizar sobre nós mudança de pensamento. Eu quero profetizar nessa noite fé. Jesus, ele disse as seguintes palavras, em Mateus capítulo 11: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho deseja revelar. É vontade de Deus, é vontade de Jesus se revelar a nós. Ele se revelou a nós pela palavra dele. Aí Jesus fala: vinde a mim todos os que estão cansados de carregar as suas cargas pesadas, e eu vos darei descanso. Jesus tem descanso para nós nessa noite. Ele tem alívio. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. Assim vocês acharão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Eu quero profetizar sobre essa noite uma retirada de peso sobre os nossos corações. Eu quero lembrar a você que Jesus Cristo, ele traz para nós um jugo suave, um fardo leve, mas desde que a gente coloque ele para caminhar ao nosso lado. Sozinho a gente não tem essa capacidade. É Jesus quem vai trazer essa suavidade de vida. Quero profetizar nessa noite que 2023 vai ser um ano diferente para nós, como igreja, como indivíduo. E que através dessa mudança de pensamento, que através desse enfoque em coisas boas, que através de um pensamento positivo, não como um mantra, mas sim como um mandamento de Deus para nós, a renovação da nossa mente, ela vai ser causada. A transformação das nossas atitudes, ela vai modificar o nosso ambiente. E a gente vai viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém?